Enquanto a maioria se encanta com as florestas, com os rios e montanhas, existe uma imensidão que permanece ignorada. Sob o brilho do sol tropical, estende-se um império líquido, vivo e cheio de vida. Ali, não há ruas nem fronteiras, mas há mundos, criaturas magníficas, mistérios antigos, ecos que viajam por quilômetros sob a água. É onde nadam baleias gigantes e também onde brilham seres microscópicos que sustentam toda a vida marinha. Nas profundezas repousam riquezas cobiçadas, energia, alimentos, minérios, um potencial imenso que desafia a ética e a ciência. É o coração azul do nosso país, vasto, exuberante e frágil. Neste documentário, vamos além da paisagem. Debaixo da superfície, existe um mundo vivo que nos pertence e que nos espera para ser conhecido. Existe uma parte do Brasil que não está em terra firme, uma vastidão líquida que poucos conhecem, mas que guarda riquezas inestimáveis. É a chamada Amazônia Azul, uma área oceânica de mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, onde o Brasil possui direitos de exploração, conservação e soberania. Essa área é maior que toda a floresta amazônica terrestre. Nela estão 95% das exportações brasileiras, rotas comerciais vitais, jazidas de petróleo do pré-sal, depósitos minerais raros e mais biodiversidade do que qualquer outro mar tropical do Atlântico Sul. Esse território é habitado por criaturas lendárias, corais que datam de milhares de anos e ecossistemas que influenciam o clima de todo o planeta. Sendo o maior ativo ambiental subestimado do país, o Brasil tem o poder e a responsabilidade de proteger esse império azul. A Amazônia Azul não é só um contorno no mapa, é uma extensão viva do Brasil e também uma fonte imensa de riquezas que vão muito além do que se vê.
É uma fonte poderosa que pode mudar o destino de milhões de brasileiros se guiada por escolhas certas. Eles cruzam oceanos, sem passaporte, sem mapa, sem pressa. E mesmo assim, sabem exatamente onde ir. Todos os anos, as baleias jubarte percorrem mais de 5.000 quilômetros, desde as águas geladas da Antártida até o calor tropical do litoral da Bahia e do Espírito Santo. Aqui, elas acasalam, dão à luz e cuidam de seus filhotes nas águas rasas e quentes que oferecem proteção natural. Esses gigantes do mar podem chegar a 16 metros de comprimento, o tamanho de um ônibus articulado, e pesar mais de 40 toneladas. Seu canto pode durar até 30 minutos, percorrer centenas de quilômetros, e acredita-se que seja uma forma de comunicação complexa. Em sua longa migração, as jubartes passam por áreas como Ilhabela e a costa do Rio de Janeiro, onde seus saltos majestosos podem ser vistos da superfície. Na ilha de Fernando de Noronha, o espetáculo começa todos os dias com o nascer do sol. São os golfinhos rotadores, ou Stenella longirostris, que surgem em centenas para realizar uma das maiores concentrações naturais dessa espécie em todo o planeta. Eles medem em média 2 metros de comprimento, pesam cerca de 75 quilos e são conhecidos por girar o corpo no ar durante o salto. Um comportamento que ainda intriga os cientistas. Seria comunicação, brincadeira, cortejo? Talvez tudo ao mesmo tempo. Seja qual for o motivo, eles giram como quem celebra o simples fato de estarem vivos. Mais ao sul, nas águas frias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, patrulham as orcas, os maiores predadores dos oceanos. Com até 8 metros de comprimento e 6 toneladas, essas criaturas inteligentes caçam em grupo e utilizam estratégias colaborativas, como verdadeiros lobos do mar. Já foram vistas caçando filhotes de baleia, cercando cardumes e até arremessando presas para fora da água com a força da cauda. Essas aparições reforçam uma verdade que poucos conhecem. O Brasil também faz parte das grandes rotas migratórias desses gigantes oceânicos. E mesmo que discretas, as orcas lembram que o nosso mar está conectado ao planeta inteiro. Nos estuários e mangues do Brasil, vivem 2 seres cercados por lendas e ciência. O boto-cinza, ágil e sociável, mede cerca de 2 metros e habita regiões de transição entre o rio e o mar. E o mítico boto cor-de-rosa, que pode ultrapassar os 2,5 metros e pesar até 185 quilos, é uma das poucas espécies de golfinho de água doce do mundo. Dotado de uma cabeça flexível e bico longo, ele navega com precisão entre raízes submersas e florestas alagadas. Reverenciado em diversas culturas amazônicas, ele é visto como um ser encantado, capaz de se transformar em humano e desaparecer com o nascer do sol.
No fundo do mar, há estruturas que parecem flutuar no tempo. São os recifes de corais, ecossistemas que cobrem menos de 1% do fundo oceânico mundial, mas abrigam mais de 25% da vida marinha conhecida. O Brasil guarda em sua costa o maior recife de corais do Atlântico Sul. Em Abrolhos, colunas de coral chamadas chapeirões crescem como cogumelos submersos de até 25 metros de altura. Esse paraíso abriga mais de 1.300 espécies registradas, muitas delas endêmicas, como o coral cérebro de Abrolhos e peixes raros que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Cada coral é uma colônia de animais vivos. Cada fresta abriga um universo, cada recife um milagre ecológico. Mas esses jardins do mar estão adoecendo. A elevação da temperatura da água, a acidificação do oceano e a poluição causam o branqueamento dos corais, um fenômeno que pode levar à sua morte em poucas semanas. Hoje, mais de 50% dos recifes costeiros brasileiros já mostram sinais de estresse térmico. Mesmo assim, a natureza insiste. E projetos de restauração marinha mostram que é possível regenerar recifes em áreas protegidas. Porque onde houver cor, ainda há resistência. E onde houver vida, ainda há beleza para ser defendida. Elas nadam nos oceanos há milhares de anos. Sobreviveram a extinções em massa, atravessaram continentes movidos pelo tempo geológico. Hoje, 7 espécies de tartarugas marinhas ainda habitam o planeta. 5 delas vivem ou se reproduzem em águas brasileiras. A tartaruga verde, símbolo da resiliência oceânica, pode viver até 80 anos e pesar mais de 200 quilos. A tartaruga de pente, com seu casco multicolorido, está criticamente ameaçada e é essencial para o equilíbrio dos recifes de coral. A cabeçuda, a oliva e até a imensa tartaruga de couro, que mergulha a mais de 1.000 metros de profundidade, também escolhem o litoral do Brasil para se reproduzir. A cada temporada, mais de 20.000 ninhos são formados em praias do Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte e outras regiões costeiras. Mas a vida das tartarugas começa sob ameaça. Apenas 1 em cada 1.000 filhotes chegará à idade adulta. E aqueles que sobrevivem voltam décadas depois, com precisão quase mágica para o mesmo pedaço de areia onde nasceram. Esse ciclo extraordinário só é possível porque homens e mulheres decidiram proteger o que a natureza não pode mais defender sozinha. O Projeto Tamar, criado em 1980, já protegeu mais de 40 milhões de filhotes no Brasil e se tornou um símbolo internacional de conservação. Ali, ciência, tradição e comunidade se unem para preservar um legado vivo. Silenciosos, solitários e imponentes, eles não rugem, não fazem alarde e ainda assim dominam. Estamos falando dos tubarões,
e de suas primas próximas e igualmente enigmáticas, as raias. O litoral brasileiro abriga mais de 80 espécies diferentes de tubarões e raias, incluindo algumas ameaçadas de extinção. Entre os mais notáveis estão o tubarão-lixa, pacífico, de hábitos noturnos, encontrado em recifes rasos do Nordeste. O tubarão-martelo, com sua cabeça em formato de T e excelente visão lateral. E o colossal e inofensivo tubarão-baleia. O tubarão-baleia é o maior peixe do planeta. Pode atingir até 12 metros de comprimento e pesar mais de 20 toneladas. Apesar do tamanho, é um gigante gentil. Se alimenta apenas de plâncton, ovos e pequenos peixes, filtrando milhares de litros de água por dia. O Nordeste do Brasil, especialmente o litoral do Maranhão, é visitado por indivíduos jovens dessa espécie, o que reforça a importância do país na rota de conservação global. Ao contrário da fama criada pelos filmes, tubarões não são assassinos, são predadores reguladores, fundamentais para a saúde dos oceanos. Eles controlam populações intermediárias, removem presas doentes ou fracas e evitam o desequilíbrio nos recifes. Sem eles, a cadeia alimentar colapsa, espécies proliferam sem controle e o oceano perde seu equilíbrio natural. E há ainda as raias, parentes próximas dos tubarões, mas com movimentos que lembram o voo de pássaros submersos. A raia-manta oceânica, por exemplo, pode atingir até 7 metros de envergadura. Já a raia-jamanta e as raias elétricas revelam a diversidade e a complexidade desse grupo, que vai da delicadeza à defesa elétrica natural. Eles não são monstros. São peças-chave para a sobrevivência do oceano. E protegê-los não é só defender a natureza. É defender a pesca equilibrada, o turismo sustentável, a ciência e o próprio futuro da vida marinha brasileira. Nem tudo que impressiona no oceano tem toneladas. Às vezes, os maiores espetáculos acontecem em silêncio, entre os recifes, em frestas invisíveis a olho nu, ou flutuando no escuro como estrelas perdidas. É o mundo microscópico que sustenta a grandeza do mar. O oceano abriga mais de 230 mil espécies oficialmente descritas, mas estima-se que esse número possa ultrapassar 2 milhões, incluindo organismos ainda desconhecidos pela ciência. A base de toda essa cadeia está nos plânctons, pequenos seres que produzem mais de 50% do oxigênio que respiramos. Eles são o verdadeiro pulmão do planeta, invisíveis, mas vitais. A cada metro cúbico de água podem existir milhares de formas de vida, do minúsculo camarão transparente à moreia escondida em recifes. Peixes-cirurgião, cavalos marinhos, anêmonas, camarões limpadores. Todos exercem papéis específicos num delicado equilíbrio de sobrevivência. Nosso oceano é um palco onde cada criatura, da menor à mais imponente, tem um papel essencial. Se você está gostando dessa jornada, deixe um comentário aqui abaixo. Sua interação ajuda o canal a crescer e leva esse conteúdo para mais pessoas interessadas em nosso planeta azul. E aproveite para baixar gratuitamente o nosso e-book sobre o oceano. É uma forma de se aprofundar ainda mais nesse universo incrível e, ao mesmo tempo,
uma maneira do canal retribuir todo o seu apoio e presença por aqui. Não perca e compartilhe com quem também precisa conhecer a grandeza que vive sob as nossas ondas. No oceano, as tempestades não nascem apenas do acaso. Elas seguem ritmos e ciclos. No litoral brasileiro, as chuvas, os ventos e o mar agitado são muitas vezes guiados por forças invisíveis que vêm de longe. Os fenômenos El Niño e Laninha. Durante o El Niño, as águas do Pacífico Equatorial ficam anormalmente quentes, e isso altera a circulação de ventos e massas de ar em todo o planeta. O Brasil sente o impacto. No norte e nordeste, a seca castiga. No sul e sudeste, tempestades se tornam mais frequentes e intensas. O mar se revolta. As correntes mudam. Na fase oposta, chamada Laninha, as águas do Pacífico esfriam e o efeito se inverte. Mais chuvas no norte, mais estiagem no sul. E no mar, o desequilíbrio se espalha pelas correntes, alterando a distribuição de nutrientes, a pesca, a navegação. As tempestades que atingem nosso litoral muitas vezes começam a milhares de quilômetros dali. E entender isso é mais do que saber sobre o tempo. É prever secas, proteger lavouras, antecipar enchentes e salvar vidas. Em meio à vastidão azul do Atlântico Sul, pequenas porções de terra rompem o silêncio das águas profundas. São as ilhas oceânicas do Brasil, fragmentos isolados, onde a natureza evolui à sua própria maneira. Fernando de Noronha, com suas formações vulcânicas e águas cristalinas, abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar, como o atobá de pé vermelho, os já mostrados golfinhos rotadores, tubarões lixa e o misterioso lagarto skink. Ao sul, Abrolhos revela um espetáculo geológico raro, os chapeirões, e também é um dos principais berçários das baleias jubarte, que chegam em milhares entre julho e novembro. O atol das Rocas, moldado em um círculo quase perfeito, é um refúgio intocado no meio do oceano. Ali, aves marinhas, tartarugas e peixes compartilham um espaço onde a presença humana quase não chegou. E a natureza segue seu curso com liberdade absoluta. E ainda mais distantes, as ilhas da Trindade e Martim Vaz surgem como postos avançados do Atlântico Sul, isoladas e quase intocadas. Elas se tornaram um dos principais laboratórios naturais do Brasil. Ali, cientistas investigam formações vulcânicas raras, ecossistemas marinhos profundos e aves oceânicas em seu habitat mais puro. Cada expedição revela dados valiosos sobre o clima, a biodiversidade e a saúde do oceano. O mar não é apenas cenário. Para milhões de brasileiros, o mar é memória, sustento, fé e identidade. Dos manguezais do norte aos costões rochosos do sul, o Brasil abriga uma rica variedade de povos que nasceram e vivem sob influência das marés. São os caiçaras, os povos indígenas litorâneos, os pescadores artesanais, os jangadeiros do Nordeste e os quilombolas costeiros. Mais de 1,5 milhão de brasileiros dependem diretamente do mar para sua subsistência.
seja pela pesca, mariscagem, cultivo de ostras, turismo ou transporte. O conhecimento tradicional desses povos é passado de geração em geração. Os ciclos das marés, as rotas dos peixes, os sinais do vento. São saberes que não estão nos livros, mas estão gravados na pele, nas mãos e no olhar de quem vive em comunhão com o oceano. E há também a espiritualidade. Para muitos, o mar é sagrado. Em cada canto do litoral, Iemanjá, a rainha do mar, é reverenciada com flores, cânticos e esperança. Há também quem veja toda essa beleza como obra de um Criador, uma expressão do divino que se revela nas águas, na vida marinha e no movimento das ondas. Fé e natureza se misturam no sal do vento, na luz do entardecer e nos olhos de quem crê. Nas profundezas do oceano brasileiro, predadores como o peixe-espada se movem como flechas vivas. Com corpo fino e afiado, esse peixe pode chegar a 1,5 metros e é comum em águas tropicais da costa sudeste e nordeste do Brasil. Alimenta-se de pequenos peixes e crustáceos, e seu nome não é por acaso. Ele caça com a velocidade e precisão de uma lâmina. Mas onde ele passa, outras forças o seguem, como a ágil e imprevisível barracuda encontrada em recifes costeiros do litoral nordestino. Com até 1,8 metro de comprimento e dentes visíveis mesmo de boca fechada, é conhecida por seu comportamento agressivo e ataques relâmpago. Uma verdadeira emboscada ambulante. E enquanto esses caçadores dominam com velocidade, há quem exerça seu papel com lentidão e propósito. O caramujo do mar, presente em áreas rasas do sul da Bahia e Espírito Santo, vive entre recifes e bancos de areia. Ele pode parecer insignificante, mas é fundamental na reciclagem dos nutrientes e no controle de algas, um pequeno faxineiro do ecossistema. Acima do mar, o atobá marrom desliza como uma sombra sobre as águas. Essa ave marinha nidifica em ilhas oceânicas como Fernando de Noronha e Abrolhos. Com até 1,5 metro de envergadura, mergulha em alta velocidade para capturar sardinhas e pequenos peixes logo abaixo da superfície, com movimentos quase coreografados. Já nas regiões costeiras e estuarinas, o imponente gavião pescador, visto em áreas como o litoral do Pará, Bahia e Santa Catarina, impressiona por sua habilidade singular. É um dos poucos rapinantes adaptados à pesca. Possui garras curvas, resistentes à água, e visão aguçada que localiza peixes em movimento, mesmo com reflexo solar sobre a água. Durante a noite, um fenômeno curioso transforma partes do oceano em uma paisagem luminosa, a bioluminescência. Presente em diversos organismos marinhos, como fitoplânctons, quinidários, crustáceos e cefalópodes, essa emissão de luz é produzida por reações químicas intracelulares envolvendo luciferina e luciferase. A função da bioluminescência varia. Alguns organismos a usam como defesa, outros para atrair presas ou se comunicar em ambientes sem luz. No litoral brasileiro, esse fenômeno pode ser observado especialmente em noites quentes e calmas, nas regiões de manguezal e baías com alta densidade de microalgas. Esses organismos pouco visíveis, como o zooplâncton, os copépodes e os pterópodes, formam a base da cadeia alimentar marinha.
Eles sustentam desde sardinhas e anchovas até baleias de dezenas de toneladas. Sem esses pequenos organismos, os ecossistemas marinhos simplesmente colapsariam. O polvo comum é um dos invertebrados mais estudados do planeta. Possui um sistema nervoso altamente distribuído. Cerca de 2/3 de seus neurônios estão nos braços, permitindo respostas motoras independentes. Além disso, tem 3 corações. 2 bombeiam sangue para as brânquias e 1 para o restante do corpo. Seu sangue é baseado em cobre, por isso tem coloração azulada. Pesquisas conduzidas em aquários e laboratórios revelaram que o polvo consegue abrir frascos, resolver labirintos e memorizar padrões visuais. Há registros científicos de indivíduos escapando por pequenas aberturas e manipulando objetos de forma intencional. A beleza dos oceanos brasileiros não está apenas na superfície. No fundo do mar, repousam riquezas que movimentam bilhões de reais e atraem o interesse de potências globais. Mais de 90% do petróleo nacional vem da costa marítima. É no chamado pré-sal, entre 5 e 7 mil metros abaixo do leito oceânico, que se encontra uma das maiores reservas já descobertas no século XXI. Em 2022, o Brasil extraiu mais de 2,5 milhões de barris de petróleo por dia, o equivalente a cerca de 400 milhões de litros diários, suficiente para encher mais de 160 piscinas olímpicas a cada 24 horas. Essa produção massiva sustenta boa parte da economia nacional. Mas as plataformas, ao ocuparem o oceano, também geram impactos. Alteram o comportamento da fauna marinha, emitem ruídos constantes, luzes artificiais e interferem em rotas migratórias. Outro setor vital é a pesca marinha, que representa cerca de 30% das mais de 700 mil toneladas de pescado que o país produz por ano. Mas a expansão da pesca industrial, o uso de redes de arrasto e a captura de espécies vulneráveis têm reduzido os estoques naturais e colocado os pescadores artesanais em desvantagem econômica e territorial. Apesar de o mar parecer infinito, os recursos nem sempre são acessíveis a todos, e a disputa por eles cresce a cada ano. No horizonte, uma nova fronteira desperta a atenção global: a mineração submarina. Com potencial para extrair cobalto, níquel e terras raras, elementos essenciais para baterias, carros elétricos e dispositivos eletrônicos, o Brasil já estuda áreas promissoras na elevação do Rio Grande, no Atlântico Sul. É um setor ainda experimental, mas com interesse crescente de grandes corporações e governos.
E além da energia e da indústria, o oceano guarda um tesouro silencioso: a biotecnologia marinha. Esponjas, corais, bactérias e algas estão sendo estudados por seus compostos naturais com potencial para tratar câncer, combater superbactérias e desenvolver medicamentos inovadores. Um pequeno organismo marinho pode conter mais valor do que toneladas de minério, se soubermos como usar esse conhecimento. Diante de tudo isso, o desafio não está apenas em explorar, mas em fazer escolhas que unam progresso e responsabilidade. Porque o oceano brasileiro é, sim, um ativo estratégico, mas também é um sistema vivo, e como todo organismo, ele tem seus limites. O oceano nos sustenta, mas também sofre em silêncio. A cada minuto, cerca de 15 toneladas de plástico são despejadas nos oceanos do mundo. No Brasil, mais de 325 mil toneladas de resíduos plásticos chegam ao mar todos os anos. Sacolas, garrafas, redes de pesca abandonadas. O que descartamos em segundos permanece na água por séculos. Animais confundem lixo com alimento. Tartarugas ingerem sacolas achando que são águas vivas. Golfinhos se enroscam em linhas invisíveis. Tubarões morrem sufocados sem que ninguém veja. Cerca de 45% do esgoto brasileiro ainda é lançado sem tratamento. Boa parte dele vai direto para o mar, levando resíduos químicos, coliformes e nutrientes que causam eutrofização e zonas mortas. Mas nem tudo está perdido. A mudança começa com consciência. Mesmo diante das ameaças, o oceano ainda resiste. E em todo o Brasil, projetos de conservação, pesquisa e educação ambiental têm se multiplicado, formando uma rede de proteção invisível que cresce silenciosamente a cada dia. O mais emblemático é o Projeto Tamar, que desde 1980 atua na proteção das tartarugas marinhas. Com mais de 40 milhões de filhotes protegidos, é referência mundial em conservação marinha e educação comunitária. Universidades, ONGs e centros de pesquisa como o Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, coordenam monitoramentos em toda a costa brasileira. Hoje, o país possui mais de 100 unidades de conservação marinha, cobrindo cerca de 26% da zona econômica exclusiva, um avanço significativo na proteção de ecossistemas críticos. Em Abrolhos e Fernando de Noronha, cientistas restauram recifes danificados com métodos inovadores de cultivo e replantio de corais. Em comunidades pesqueiras, projetos de cogestão com pescadores locais garantem o uso sustentável e justo dos recursos marinhos. E talvez o passo mais importante esteja no que chamamos de Mar do Futuro, a formação de uma nova geração de brasileiros que aprendem desde cedo a respeitar, estudar e amar o oceano. Proteger é essencial, mas ensinar a enxergar transforma. A ciência nos mostra onde estamos, mas é a consciência que nos leva adiante. E hoje, mais do que nunca,
O Brasil tem nas mãos o poder de liderar uma revolução azul, baseada não apenas em exploração, mas em sabedoria. Nos próximos anos, um maior número da população brasileira viverá em cidades costeiras. Com isso, o litoral será cada vez mais pressionado por ocupação, poluição, pesca intensiva, turismo desordenado e mudanças no clima local. O que está em jogo não é apenas a biodiversidade marinha, mas também nossa economia, nossa segurança alimentar e nosso modo de vida. O oceano não precisa de salvação. Nós é que precisamos entender que a nossa sobrevivência depende dele e seria um desperdício atravessar essa vida tão breve sem conhecer de perto as maravilhas que ele revela. Cada onda, cada cor, cada forma de vida que habita essas águas é uma prova de que a natureza ainda surpreende. Comente aqui o que mais te impressionou. Sua voz ajuda a manter esse projeto vivo. E continue com a gente. Os próximos vídeos vão mostrar ainda mais da beleza que o mundo tem a oferecer. Que essa despedida permaneça como o brilho de uma última onda ao pôr do sol, gravado na alma de quem ama o Brasil.